Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, onde fala sobre dons espirituais, existem três categorias de dons. Existem os dons de poder, que são dados para evangelismo, que está lá em 1 Coríntios 12. Existem os dons da graça, que está lá em Romanos 12. E existem os dons ministeriais, que está lá em Efésios 4, que são dados para organizar a igreja, certo? Então, para que o Espírito Santo ele concede dons para as pessoas, para os homens? O dom não é para fazer ninguém ficar famoso, não é para fazer ninguém ganhar dinheiro, ter agenda lotada, certo? O dom de Deus não é isso. O dom de Deus é para que o reino de Deus seja implantado nessa terra, para que o poder de Deus se manifeste, as pessoas vejam o poder de Deus, vejam que Deus é real, entregue a vida. Então, os dons servem para evangelismo, para edificar a igreja, para trazer consolo, certo? Para manifestar o poder de Deus. Este é o propósito de Deus a manifestar os seus dons no seu povo. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Então, nós temos aqui uma relação de dons, né, de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, e como eu já falei, esses dons aqui são dons de poder, né? O objetivo desses dons é evangelismo, para que as pessoas que não, para que os descrentes, ao verem a manifestação desses dons, creiam que Deus existe e que Ele é poderoso. Então, o primeiro dom que é falado aqui é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, nós podemos ver, por exemplo, lá no livro de Atos, quando Pedro ele vai preso, Pedro e João, e eles são levados para o tribunal para serem julgados. E nós vemos ali Pedro com uma sabedoria celestial fazendo a sua defesa. E até os juízes ali, os doutores da lei, ficaram impressionados ao ver um simples pescador com uma sabedoria tão grande, né, se justificando ali, se defendendo diante daquele tribunal. E eles perceberam que realmente tinha algo divino naquele homem, certo? Era algo de Deus se manifestando nele. Então isso é a palavra de sabedoria. É uma sabedoria que vem de Deus, certo? Para que os homens vejam que Deus está se manifestando ali. Nós vemos a manifestação desses dons, os dons do Espírito também eles se manifestam não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Por exemplo, quando José no Egito foi levado para diante de Faraó para interpretar o sonho dele. Então ele, além de interpretar o sonho de Faraó, ele deu uma palavra para ele de sabedoria, a qual foi para que ele juntasse um quinto do que fosse colhido nos anos das vacas gordas, né, nos anos de prosperidade, para que quando viessem as vacas magras, os anos de seca, eles tivessem ali com que sustentar as pessoas, né, os mantimentos. Então, nós vemos ali que Deus deu para ele uma palavra de sabedoria, porque ele era um mero escravo, né? Da onde que veio conselhos tão sábios de gestão, né, ali de recursos naturais para sustentar uma nação inteira? Então, é só a sabedoria que vem de Deus mesmo. Aqui também fala que outro dom, outra manifestação aqui do dom do Espírito Santo é a palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento é quando Deus mostra, né, ali para aquela pessoa que tem um dom, algum detalhe, né, da vida de alguém e, por exemplo, Deus fala assim, olha, a pessoa fala assim, o que recebeu o dom fala assim, olha, Deus está me mostrando que você tem 2 filhos e que um dos seus filhos tem uma moto e que ele, semana passada ele quase sofreu um acidente, mas Deus deu livramento. Então, aquela pessoa não sabia desse detalhe, aquele conhecimento ele veio naquela hora, naquela revelação, certo? O outro dom que fala aqui é o dom da fé, no versículo 9. Eu já li histórias de pessoas que tinham esse dom, né, o dom da fé. São pessoas que têm uma fé inabalável. São pessoas que, além de ter uma fé inabalável, ele consegue também, aquilo que ele crê acontece, aquilo que ele declara se cumpre, porque ele tem uma fé muito forte.
Aqui também fala que existe também o dom de cura, certo? E também fala do dom de operar milagres. A diferença desses dois dons, né, o dom de cura, a pessoa recebe uma oração por enfermidade e ele é curado. E existe também o dom de milagre, né, que existe vários milagres que não são somente cura, ok? Então, são milagres incríveis que acontecem ali, às vezes é uma libertação, né, é um milagre que aconteceu. Às vezes a conversão de uma pessoa foi um milagre que aconteceu. E aqui nós temos também o dom de profecia, né? A profecia é a capacidade de revelar o futuro. Então, a pessoa que tem esse dom, quando o Espírito manifesta esse dom, a pessoa diz assim, olha, Deus manda te dizer que Ele vai abrir uma porta para você de trabalho, Deus manda te dizer que aquela pessoa que você está orando por ela, ela vai se converter. Então Deus começa a revelar o futuro, né? A profecia, ela está falando o que está lá adiante, Deus está trazendo para o futuro para o presente. E aqui também fala do dom de discernimento de espíritos, certo? Esse dom de discernimento de espíritos é quando nós conseguimos perceber uma ação maligna através da vida de algumas pessoas que o diabo vai usando, né? Então, o diabo usa pessoas e às vezes a gente não percebe. E quem tem esse dom, ele consegue saber que certas ações ali são ações malignas na vida de algumas pessoas. Também temos o dom de variedade de línguas, né? Falado aqui. Esse dom de variedade de línguas é o dom que os apóstolos receberam. Então veja só, os apóstolos receberam o dom de línguas humanas, quando eles foram batizados do Espírito Santo. Então, para que eles receberam esse dom de língua humana? Então, muitos teólogos creem que Deus queria que eles fossem para o mundo inteiro pregando o Evangelho. Eles precisavam falar a língua desses povos. Então, eles receberam ali, né, alguns teólogos creem que eles receberam uma capacitação sobrenatural para falar essas línguas humanas, para que eles pudessem pregar o Evangelho ali, certo? Mas também não deixa de ser uma manifestação do poder de Deus. Por quê? Vamos supor que eu, por exemplo, eu nunca estudei o holandês, né, que é uma língua muito difícil de falar. Mas vamos supor que Deus, eu sou cheio do Espírito Santo e eu começo a falar em holandês, certo? Mas eu não sei o que é aquilo holandês, porque é uma língua estranha para mim. Mas vamos supor que eu estou ali orando e falando em holandês, certo? Cheio do poder de Deus, e chega uma pessoa que sabe falar holandês perto de mim e ela percebe que eu estou falando uma língua que não é a minha língua natural. Então, aquilo ali é uma manifestação do poder de Deus através de línguas humanas, certo? É essa variedade de línguas. Mas também existem pessoas que são batizadas, né, que recebem o dom de língua dos anjos. Então, para que Deus nos dá essa língua dos anjos? Para que nós venhamos a orar essas línguas. E a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, a nossa mente, como ela não entende, né, ela fica infrutífera, mas o nosso espírito se conecta diretamente a Deus, certo? Então, quem recebe o dom de línguas é para que ele ore e para que ele possa falar diretamente com Deus e ser edificado. Aqui também fala um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas, né, ele é para ser usado junto com o dom de línguas. Então, uma pessoa ora em línguas e a outra interpreta o recado de Deus que está sendo manifestado ali. Então, esses dons aqui, né, são os dons de 1 Coríntios 12, são os dons de poder. E em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, ainda tem mais alguns dons. Romanos 12, 6 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. E se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, nós temos aqui, né, esses dons. O primeiro que aparece aqui já foi falado, que é o dom de profetizar. Temos aqui também o dom de servir, né? Tem pessoas que elas têm uma capacidade, uma alegria em poder servir, que é algo sobrenatural. Esse é um dom que Deus dá para a pessoa de poder servir. Aqui também fala do dom de ensinar, né? São pessoas que têm uma capacidade de Deus, de uma facilidade muito grande de aprender e ensinar as coisas do Senhor. Aqui fala também sobre o dom de dar ânimo. Olha que dom lindo, né? As pessoas que eu já vi, pessoas que têm esse dom. Então, todo mundo que chega perto dele triste, desanimado, sai de lá encorajado, consolado, alegre, feliz. Também fala do dom de contribuir. Esse dom de contribuir, eu conheci também já pessoas que têm esse dom. É um dom que eu nunca vi ninguém pedindo para ter ele, mas é um dom fantástico, porque quanto mais você contribui, mais Deus te dá.
Pessoas que eu já conheci que têm esse dom são pessoas que financeiramente muito bem resolvidas, certo? Por quê? Porque como eles têm o dom de contribuir, Deus multiplica nessas pessoas, né, uma capacidade financeira sobrenatural, onde encosta vira ouro, né? Porque essas pessoas, eles têm esse dom, eles têm uma facilidade de contribuir generosamente. Aqui também fala do dom de liderança, né? De comandar, de gerir. Aqui também fala sobre o dom de misericórdia, né? Normalmente o dom de misericórdia a gente vê muito se manifestando naqueles irmãos que gostam de mexer com a área social, né, da igreja, levar a cesta básica, ajudar os necessitados. Então, esses dons aqui, eles são os dons da graça, né, que Deus distribui a nós pela graça. A palavra dom significa presente. Então, o dom a gente não merece, mas o Senhor dá para nós para quê? Para que aquele dom ele possa servir à igreja. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: tem mais alguns dons, né? Esses dons são os dons ministeriais. Eles foram dados para quê? Para organizar a igreja. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esses dons de Efésios 11, né, começa aqui com o dom de apóstolo. Então, a palavra apóstolo significa enviado. A pessoa que é chamado com o dom de apóstolo não é só ter o título de apóstolo, né? É manifestar o dom de apóstolo mesmo. São aquelas pessoas que têm facilidade em abrir igrejas, né? A pessoa que tem o dom de apóstolo, então ele tem facilidade em abrir igrejas, certo? São aquelas pessoas que Deus usa nessa terra para espalhar a igreja dele nesse mundo. Então, aqui fala também do dom de profeta, nós já falamos, né? O dom de profeta, ele tem uma característica interessante. O dom de profeta, ele também são aquelas pessoas que eles falam a verdade de Deus sem medo das consequências. Por exemplo, João Batista foi um grande profeta. E ele confrontava o imperador romano da época dele, ali da região dele, né? Ele confrontou aquele imperador de uma forma tão verdadeira que ele morreu por causa disso. Então são pessoas que Deus traz o recado e ele leva o recado de Deus sem medo da consequência, porque ele sabe que é Deus que está falando. Temos também aqui o dom de evangelista, né? O dom de evangelista são aquelas pessoas que têm facilidade de levar pessoas para a igreja. Então eu costumo brincar dizendo assim com o evangelista, se ele convidar 10, vem 20 para a igreja, certo? Porque ele tem uma facilidade muito grande de ganhar almas para Jesus. E um outro dom que temos aqui é o dom de pastor. O dom de pastor, queridos, não é o título de pastor. Tem muitas pessoas que têm o título de pastor, mas não têm o dom de pastor. Eu conheci na minha vida poucas pessoas que realmente têm esse dom de pastor. O dom de pastor é aquela pessoa que tem paciência em ouvir, em escutar, em aconselhar, gosta de visitar. A pessoa cai, ele vai lá atrás, traz de novo. A pessoa cai de novo, ele vai lá de novo. Então ele derrama amor sobre a vida, ele tira o carrapicho ali da lã, da ovelha, ele cura ela, a ferida dela. Então aquela pessoa que tem paciência com as pessoas, né, de trabalhar, de ver um resultado assim lento acontecendo, mas ele sabe que o Espírito Santo está trabalhando, né? Então, se a pessoa desviar 20 vezes ele vai atrás, porque ele sabe que no final Jesus vai convencer aquela pessoa, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, ele vai se converter de verdade. Então, esse é o dom de pastor. E o dom de mestre, certo? O dom de mestre é aquela pessoa que tem facilidade em ensinar a palavra de Deus, em ensinar as coisas do Senhor e aprender. Então, esses dons aqui, a Bíblia fala que no versículo 12, que a finalidade deles é o quê? É preparar a igreja para exercer o ministério, né? Para edificar o corpo de Cristo. Então, esses dons aqui são os dons ministeriais que foram dados para a igreja, certo? Então, a Bíblia fala que nós temos que procurar com zelo os melhores dons. Procure, né, em Deus o dom que Ele tem para você. Procure em Deus aonde Ele quer te usar. Procure em Deus qual que é o seu chamado. E quando o Espírito Santo vai falar com você, vai te mostrar qual que é o seu chamado. E ele vai começar a trabalhar em você para que você exerça esse dom. Não existe um dom melhor que o outro, certo? Todos são importantes para a edificação do corpo.
Amém? Que Deus possa abençoar muito a sua vida, que você possa crescer muito com essa aula, que Deus seja com você. Um grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.